Oi pessoal, hoje a gente vai falar de tênis aqui, o Flame 361. Se você quiser pagar barato também nesse tênis, assim como eu paguei, fica nesse vídeo e também vai descobrir se esse tênis é para você, certo? O Flame 361, ele é a terceira geração de um campeão olímpico, olha só. A 361 ela já esteve no Brasil em algum outro momento, eu não me recordo, mas por volta ali de 2013, 2014, 2015, trouxe excelentes modelos. Naquela época, mesmo antes de se falar de tecnologia de propulsão, mesmo antes de fibra de carbono, placa de fibra de carbono, os tênis da 361 eles já contavam com essa tecnologia. Inclusive, bastante dos tênis da 361 foi que me atenderam no início das minhas corridas, nas ultramaratonas, nos tênis híbridos que eles já tinham nessa época. Eu vou lembrar aqui de alguns modelos como o KGM 22, o Rambo, que era um tênis ali que você conseguia usar na terra, conseguia usar no asfalto. Eu já tive o Overstep 2 também, tênis que inclusive usei em ultramaratonas. E o Merak 2, que foi assim uma extrema revolução pela espuma Quick Form que eles tinham feito naquela época. Até então, era uma tecnologia de espuma nova que eles tinham apenas nas palmilhas dos tênis. E aí depois eles passaram a utilizar na entressola do tênis. E assim, foi uma revolução. Infelizmente, eles não ficaram de forma contínua e retornaram agora no ano de 2025, 2026. Estão com uma loja, inclusive no próprio site da 361 daqui do Brasil, que eu comprei o Flame 3, né? Vi o Flame pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que aconteceu em 2021. Se você for atrás da informação, eu me recordo que foi o terceiro colocado do triatlon feminino. A atleta, não vou lembrar o nome aqui, mas ela estava usando o primeiro Flame que foi criado. Foi aí onde eu relembrei da 361. Tentei procurar, não tinha ainda no Brasil, mas agora, 2025, 2026, você consegue encontrar. E dentro das propostas, o Flame ele é o super tênis da 361. Vou passar por algumas especificações dele aqui, mas olha só, vou mostrar aqui logo de cara para vocês. Eu não limpei ele, já deve ter rodado ali uns 190, 200 quilômetros, já rodei de forma considerável com ele. Eu peguei ele nessa cor preto. O desenho dele, inclusive, esse desenho aqui da amarração é na diagonal. Ele lembra muito o Vaporfly, os Vaporflies. Ele tem essa aberturazinha aqui, ó, no meio da entressola, cadastro serrilhado também, que não vai desamarrar. E aqui embaixo a placa de carbono. Inclusive, é excelente esse desenho aqui do solado, olha só. Ele trava muito, muito bem. E aí você não vai passar perrengue escorregando. Pelo menos no asfalto não. Já corri em trecho molhado no asfalto. Desde que não tenha areia, você vai se dar muito bem. Ok? O cabedal aqui também, ele vai lembrar, e aí para você pegar a referência, ele vai ser parecido com o Oxitec da Olímpicos, aquela redinha de nylon, bem transparente inclusive. Eu não sei se dá para ver, mas tem a palmilha meio desenhada lá dentro, você consegue ver aqui, ó, o desenho. Então, bem transparente, bem respirável. Ele conta com uma tecnologia de espuma ETPU, inclusive esse tipo de espuma que a 361 ela utiliza é uma espuma reciclável. E dentro desse processo de reciclagem, eles injetam carbono ali para ela se tornar essa espuma supercrítica. Tem a placa de carbono e uma coisa interessante dentro de toda a geração do Flame é que ele tem atualizações mínimas, onde a marca ela deixa claro essas atualizações mínimas. Então, teve o Flame 1, o 1.5, o 2, o 2.5, o 3, 3.5, Flame 4, já estamos já no Flame 4.5, se eu não me engano, não sei se tem no Brasil. Ele tem a versão dele GT também, que é a versão de treinos com placa de fibra de vidro, né? Não é placa de carbono, é mais flexível para dar uma versatilidade muito melhor ali nos treinos. Então, o que eu estava buscando inicialmente? Eu estava buscando um tênis com placa, já fazia muito tempo que eu não estava com um tênis com placa, estava me propondo a correr um pouco mais rápido, estava retornando às corridas e depois que eu consegui fazer as minhas acelerações num pace onde realmente é um pace digno de você utilizar um tênis com placa, afinal, você precisa correr rápido para que um tênis com placa de carbono faça com que você corra mais rápido. Não adianta, você não vai sair
do zero, do trote, aí colocar um tênis com fibra de carbono nos pés e logo você vai estar mais rápido. Não é bem assim que funciona. Então a minha escolha em relação ao Flame primeiro fui para os tênis de treino, né, porque eles estavam super em conta. Inclusive a dica aqui em relação ao preço é o seguinte: alguns tênis novos da 361, quando lançam, o tênis anterior, da geração anterior, eles fazem umas promoções bem agressivas. E essas promoções elas acabam fazendo com que fique com 50% de desconto às vezes. Então, depois que chegou o Flame 4 aqui no mercado no Brasil, o 3 ele caiu quase metade do valor. Inclusive, esse mesmo modelo ainda está custando R$ 599 no site. Ele é R$ 1.300 e ele está por menos do que a metade do preço. E ainda assim você ainda consegue utilizar um cupom, ok? E dependendo do valor final, o frete às vezes sai até grátis. Então aproveite essa oportunidade no site oficial da 361. Então vamos lá. Eu estava chegando num ritmo legal, onde já dava para eu utilizar um tênis com placa nos meus treinos de velocidade, meus tornozelos já estavam bem fortes novamente. Últimos dias eu disputei algumas provas de trail run, então eu já vinha cumprindo uma planilha. Porém, dentro do ritmo que eu corro, eu não posso utilizar uma placa de carbono tão agressiva, num ângulo muito agressivo. Por exemplo, o Flame 4 é extremamente agressiva o ângulo da placa, então você tem que correr muito, muito rápido. E existem tênis que, pela angulação da placa, pelo tipo de estrutura e de espuma, eles vão permitir que você seja um pouco mais lento e comecem a lhe entregar benefícios, mesmo com um ritmo ali, por exemplo, de 5,30, que é o caso desse tênis. O ângulo dele ele não é muito acentuado. Se vocês perceberem aqui, esse desenho é o desenho por onde está passando a placa. Ela aparece aqui, ó, novamente. E o ângulo dela não é tão agressivo na hora dessa passada. Olha só, ele não é flexível. Isso aqui eu estou colocando bastante força e não consegue passar disso. Já o Flame 4, ele já é bem agressivo, o ângulo da placa quase um V. Chega a ser comparado aí com o ângulo do Adios, chega a ser comparado também com o ângulo ali do Rebellion Pro 3, né? Bem agressivo para quem corre bastante rápido, bastante quilômetro. Não era o caso, não era a minha necessidade. Então o Flame 3 ele encaixou super bem por ele ter esse ângulo mais tranquilo. E aí quando eu falo de ângulo de ataque em corrida, eu falo o seguinte: para utilizar esses outros dois aqui que eu acabei de falar, eu necessariamente precisaria iniciar com um ritmo próximo de 4,10, 4,20, 4,30, para eu conseguir colher esse benefício do tênis ali em me ajudar a ir bem mais rápido. Só que como não era a realidade, observando os Flame GT, né? O Flame GT 2.5, que é uma placa mais flexível, uma placa feita para treinos dentro dessa estrutura desse tênis, ele permite com que você, corredor, no ritmo ali de 5,30 já comece a colher esses benefícios. E aí, comparando os valores, eu achei o Flame 3, né, que é o super tênis com placa de carbono, e por ele estar com esse preço interessante, eu consegui desconto, eu acabei pegando ele. Então, ele é o tênis onde, sim, é para os meus treinos de velocidade, sim, é para quando eu estiver com um ritmo mais alto. E sim, ele consegue me atender a partir de 5,30. Acima disso, ele é um tênis que eu não devo calçar. Não devo calçar para ficar parado, não devo calçar para caminhar. E quanto mais rápido você for, mais ele consegue lhe entregar. Dentro de todos esses ritmos, passeando por todos esses ritmos, eu achei super interessante porque ele me atendeu. Então, quando eu estou correndo a partir de 5,30 e a passada vai bem encaixada, ela vai ser bem fluida. Quanto mais rápido, melhor. E aí eu percebi que em algumas acelerações que eu estava fazendo, a partir do ritmo 3,40, 3,45, 3,50, ele se torna muito mais rápido. Então você tem que estar preparado para poder estar usando um tênis desse tipo. Não adianta ser de placa de carbono, não adianta ter uma super espuma se o seu corpo ele também não está preparado para passadas rápidas, passadas largas, pisar no antepé, ok? Outro benefício que eu encontrei nele bem interessante que me ajudou é essa parte aqui de dentro. Ela é mais firme e vocês podem ver que tem mais estrutura de espuma para a parte de dentro do pé do que para a parte de fora. Então, consequentemente, quando eu piso em pé ou estou caminhando, ele desce mais para esse lado, porque tem menos estrutura aqui. Consequentemente, quando eu estou correndo, e aí a gente faz o strike, que é a pisada, quando eu já estou bem cansado, que eu piso com o pé completo no chão, essa estrutura da parte de dentro,
ela acaba dando um suporte melhor para o meu pé, mesmo eu pisando com o pé completo no chão, e ajuda na passagem sem o meu pé fazer um movimento de eversão. Dessa forma, eu fico mais protegido desses movimentozinhos melindrosos ali, principalmente em alta velocidade. Afinal, sou corredor grande, sou corredor pesado, eu tenho que me proteger de algumas dessas circunstâncias. Fiz com ele distâncias sempre ali dentro de 12 quilômetros no máximo, não estava passando disso, até porque a proposta dos meus treinos, elas iam apenas até essa distância, os treinos de velocidade. E o que aconteceu? Por ele ser um tênis de performance, ele acaba sendo estreito. Ele é um tênis mais estreito, naturalmente mais estreito. E como o tênis mais estreito ele aperta bastante o meu pé, eu fiz uma escolha. Eu comprei um número maior, geralmente eu utilizo o número 43, mas sempre vá pelos centímetros da palmilha, ok? Tem a tabelinha no site para quando você for comprar e sempre olhe independentemente do tênis. Então, no meu caso é 28,5. O número 42, número 43 era 28, número 44 já era 29 e alguns centímetros. Eu decidi comprar o tamanho 44, que era um tamanho maior, até porque, como se trata de um tênis de performance e necessariamente eles são mais estreitos, eu fiquei com medo de ficar apertado aqui nessa área aqui da frente. Só que não foi o caso, não ficou apertado, e o número 43 serviria tranquilamente. Então, se eu for ter um próximo, eu já sei que os tênis de performance da 361 conseguem me atender dentro do número normal que eu compro basicamente em todas as outras marcas. Em relação a isso, o que acontece? Como sobra um pouquinho aqui na frente, aqui tem até o último furo, eu utilizei para o meu pé ficar extremamente no final, ficar super bem encaixado, só que como acabava sobrando um pouco aqui na frente, o que eu faço? Eu não utilizo o último furo para realmente deixar o meu pé deslizar até um pouco para frente e encaixar na angulação da placa, para eu poder ter esse benefício. É claro, se eu tivesse comprado o número normal, eu não precisaria desse ajuste. E finalizando aqui, falando sobre tênis de performance, gente, é tênis de performance. É tênis para você correr rápido. Você tem que botar ele no pé sabendo que você vai correr rápido. A função dele é fazer que você seja mais rápido. Então, não necessariamente ele vai ser mais confortável, ele vai ter um encaixe bem, você geralmente não vai conseguir caminhar com ele, você vai conseguir correr. Você vai conseguir correr rápido. Então, foi um prazer eu ter voltado a 361 depois de... Foi ali 2021, devo ter uns 4 ou 5 anos que eu não colocava mais um tênis da 361 nos pés. As marcas chinesas estão vindo com força para o Brasil, então sempre é bom dar essa oportunidade. Lá atrás eu já usava bastante e olha só, não me decepcionou. Super leve, super rápido, muito barato, bem competitivo. Eu chego a comparar ele com, por exemplo, o Vaporfly 3, que era um tênis mais estreito, tá ali, eu tive um Vaporfly 3, é um pouco mais firme, não consegui colher todos esses benefícios da placa dele, calcanhar mais estreito, meu pé entrava, não era um tênis para mim, e a 361 acertou. Na verdade, ela produz pensando nisso. Então, encaixou no meu pé, deu tudo certo. É uma marca que nunca me decepcionou, desde as minhas primeiras ultramaratonas, do Atlas, entre muitos outros treinos que a 361 me acompanhou. E aí eu vou ficar de olho agora nos outros tênis, nas outras propostas, porque não é só de velocidade. Aqui eu também falo de distância e logo logo eu vou precisar de um tênis aí para fazer uma distância bem longa. Beleza? Eu espero ter ajudado você. Qualquer coisa você pode deixar um comentário. Eu sei que eu não falei tudo, não vim para especificações técnicas. Mas é uma experiência que eu quero deixar aqui para vocês, sei lá, darem a oportunidade para 361, assim como eu já venho fazendo há alguns anos, beleza? Muito obrigado que você ficou até aqui. Deixa uma curtida para eu saber que você assistiu. Deixa um comentário para você fortalecer também e talvez eu voltar aqui e falar de outros tênis. É isso aí, é o básico de forma consistente.